Oi, amigo, oi, amiga da nossa querida Universidade Regional do Cariri. Aqui novamente com vocês, o professor Jorge Mikles, e estamos dando sequência ao nosso conjunto de aulas sobre o temário de Direito Administrativo 1. Conforme vocês muito bem estão lembrados, no vídeo anterior nós iniciamos a nossa conversa, o nosso estudo a respeito dos poderes da administração pública. Essencialmente, nós dissemos que aquele sistema jurídico que nós chamamos de regime jurídico administrativo, porque tem o propósito maior, a finalidade precípua de atender aquilo que nós chamamos de interesse público, parêntese para ressaltar a necessidade de nos aprofundarmos mais nesta noção do que seja interesse público. Para tanto, para cumprir esse desiderato, a administração, que é um dever, o primeiro dever do Estado da administração, esse sistema jurídico apropria a administração pública de uma série de poderes extraordinários. Poderes que não são compatíveis, não são possíveis dentro do regime jurídico de direito comum, que é aquele regime de relações jurídicas entre privados. Mas quando é o Estado ou a administração que age, ele precisa de poderes excepcionais. São estes os poderes da administração pública que devem necessariamente ser compreendidos, correlacionados com o cumprimento dos respectivos deveres. Por isso chamamos poderes e deveres da administração pública. Por isso pensadores como o Celso Antônio vêm a falar de deveres e poderes da administração pública. No vídeo anterior, especificamente, nós abordamos o poder discricionário, o poder vinculado, o poder hierárquico, o poder disciplinar. Agora, vamos dedicar um vídeo exclusivamente para tratarmos do poder de polícia. Primeiro que tudo, é necessário nós fazermos uma desvinculação entre o que é poder de polícia e o que é poder disciplinar. Porque, intuitivamente, nós já percebemos que o poder de polícia pode se impor sanções, assim como o poder disciplinar. A diferença vai existir exatamente na medida em que o poder disciplinar ele exige um vínculo jurídico anterior com o poder público. Ou seja, a administração pública ela só poderá impor o poder de disciplinar aqueles que se submetam a um regime jurídico específico, regime jurídico de direito público, que possua, portanto, uma relação jurídica anterior com a administração pública. Assim, é possível a administração impor o poder disciplinar ao seu servidor, ao seu agente público, grosso modo. A administração pública, portanto, utilizando-se do poder disciplinar, ela vai ter a capacidade, a potestade para, por exemplo, impor uma sanção disciplinar, inclusive uma sanção disciplinar mais severa, como a demissão. Mais adiante, na disciplina de Direito Administrativo 2, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos um pouco sobre essa questão. Nos contratos administrativos, existe um vínculo específico entre a administração pública e o seu jurisdicionado e o contratado. Um negócio jurídico de direito público ou contrato administrativo. Dentre as cláusulas exorbitantes, chamadas exorbitantes, próprias do contrato administrativo, existe a possibilidade de aplicar sanções. Isso é outro exemplo do poder disciplinar. Quando estamos, entretanto, diante do poder de polícia, a questão é de outra ordem. Na perspectiva do poder de polícia, a administração vai poder impor a potestade de polícia, usar esses atributos excepcionais próprios do poder de polícia com relação a qualquer jurisdicionado, possua ele ou não uma vinculação anterior com a administração pública. Daí, nós, de plano, já podemos deduzir, concluir que o poder de polícia ele é bem mais amplo que o poder disciplinar,
que o poder de polícia ele é aplicável aos administrados em geral. Feita essa primeira distinção entre o que é o poder de polícia e o que é o poder disciplinar, né, vamos, sem maiores delongas, a buscar construir o que seja o poder de polícia. Antes de apresentarmos essas definições, aqui eu trouxe duas definições. Uma que está no ordenamento jurídico, é muito famosa, a definição trazida pelo Código Tributário Nacional, e outra da doutrina, definição aqui trazida pelo Eli Lopes Meireles. Mas antes de adentrarmos, de dizermos algumas palavras mais sobre essa definição do poder de polícia, uma noção elementar. O poder de polícia, ele se relaciona à possibilidade de a administração pública limitar direitos fundamentais. Veja a dimensão que ganha o poder de polícia. O poder de polícia também está muito associado aos estados, o modelo de estados mais antigos, antes do Estado liberal. Mas, propriamente, ele vai se relacionar a essa possibilidade de limitação dos direitos fundamentais. Nós sabemos perfeitamente dos estudos que fazemos na órbita do direito constitucional que o poder, que essa ordem constitucional, o documento constitucional, ele tem como uma de suas principais funções, me parece a principal delas, não tenho a menor sombra de dúvidas, a de instituir direitos fundamentais. Pensadores da lavra do grande Paulo Bonavides, por exemplo, eles dizem de maneira muito clara, uma Constituição, ela serve essencialmente para, primeiro, estabelecer uma Carta de Direitos Fundamentais, uma Declaração de Direitos Fundamentais, portanto. E, segundo, estabelecer a organização essencial, básica do Estado. Tudo que ultrapassa esse limite é matéria que não deveria constar da ordem constitucional. Bom, comparando essas palavras com a nossa Carta Política de 1988, fica bem claro, né, que em tanto o nosso legislador constituinte de 88 ultrapassou os limites elementares do poder constituinte originário. Muitas matérias que propriamente não são de cunho constitucional constam do texto da nossa Carta Magna. Compreende-se essa atitude do legislador tendo em vista o momento político em que se vivia, o final de uma ditadura militar, os traumas oriundos de uma ditadura militar, a descrença de que o legislador ordinário, que seria o legislador posterior ao constituinte, se ele realmente teria boa vontade em constituir, efetivar uma série de outros direitos. Então, tudo isso justifica, em face do momento histórico, a grandeza numérica dos artigos da nossa Constituição. Mas a essência, entretanto, de uma Constituição Federal necessariamente tem que se cingir a isso que estamos falando. Bom, daí nós compreendemos a dimensão superior que possuem os direitos fundamentais na perspectiva do ordenamento jurídico. É a base, é a essência do direito constitucional, é a base, é a essência dos direitos de cidadania, que em si mesmos são um direito fundamental. Uma série de garantias, de promessas que o Estado faz aos seus cidadãos, garantindo a eles a efetividade, pelo menos, daqueles direitos expressamente declarados na Constituição, que são os direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, eles são absolutos. É possível, no âmbito do estudo do direito constitucional, a relativização desses direitos fundamentais? E também, na perspectiva do estudo que fazemos no âmbito do direito constitucional, nós compreendemos positivamente, sim, é possível relativizar direitos fundamentais, inclusive porque esses direitos fundamentais podem se chocar uns com os outros.
Como resolver o conflito entre direitos fundamentais? Ponderando, levantando a perspectiva de que um deles, para aquele caso concreto, tem que se sobrepor sobre o outro. Na mesma toada, como nós podemos compatibilizar os direitos fundamentais com a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? O interesse público é a pedra de toque de toda a atuação da administração pública. Efetivar o interesse público, em última instância, é a missão última do Estado, a administração. E quando esse interesse público se choca com o interesse privado, mesmo este interesse privado sendo um direito fundamental, ainda assim, necessariamente, para garantir o bem-estar da coletividade, é necessário garantir a supremacia do interesse público. Qual é o instrumento, então, que o Estado tem para efetivar, garantir a supremacia do interesse público sobre os interesses privados, sobre inclusive os direitos fundamentais, quando o exercício de direitos fundamentais estiver se contrapondo à garantia da ordem pública, ao interesse público de uma maneira geral e às vezes também a outro direito fundamental. A supremacia do interesse público vai exigir que a administração pública, em certos momentos, ela faça escolha entre suprimir um direito fundamental para garantir outro direito fundamental. E o instrumento por intermédio do qual a administração pública faz isso é, sem dúvida, o poder de polícia. Portanto, sem necessitarmos ainda adentrarmos em nenhuma definição, seja legal, seja doutrinária, do que seja o poder de polícia, de antemão nós já podemos compreender que o poder de polícia se trata da atuação estatal visando limitar direitos fundamentais. Um exemplo pode nos parecer bem apropriado. Imagine uma manifestação pública. Ora, é permitido, segundo a nossa ordem constitucional, a reunião de pessoas pacificamente para se manifestar ou para debater qualquer tipo de assunto? Obviamente, nós estamos diante de um direito fundamental que, portanto, nos garante essa possibilidade, esse exercício de direito. Imagine que, numa determinada manifestação, dois grupos políticos divergentes, que digladiam, às vezes até de maneira violenta, eles resolvem se reunir para uma manifestação no mesmo dia, horário e local. Ora, permitir que ambos se reúnam nessas circunstâncias, muito provavelmente vai conduzir a cenas de violência. O interesse público demanda, portanto, uma atuação urgente do poder público para garantir a paz social. E uma medida possível, recomendável até neste momento, é o cancelamento ou a não permissão de nenhum dos dois atos. Nas eleições antes da Covid-19, nas cidades pequenas muito especialmente, era muito comum acontecer isso. Os dois partidos opositores marcavam um evento para o mesmo dia e horário. E o juiz eleitoral, que está exercendo o poder de polícia, uma função administrativa neste momento, ele acaba muitas vezes proibindo ambos os eventos, ou estabelecendo um calendário onde tal partido só vai poder se manifestar em tal data, a outra data fica para o outro partido, e assim sucessivamente. São ações que, se não tolhem totalmente, limitam, diminuem o exercício do poder de polícia. Portanto, é isso em que se constitui o poder de polícia. Agora, dito isso, nós vamos para definições. Primeira definição, o Código Tributário Nacional.
o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que vai dizer, considera-se poder de polícia a atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado. Toda a atuação do Estado que regula essas atividades, que são direitos fundamentais, chama-se poder de polícia. Outra definição bem famosa é a do Eli Lopes Meireles, o clássico Eli Lopes Meireles. E vai dizer que poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, outra definição de poder de polícia. É muito comum se fazer uma confusão entre o que é polícia administrativa e o que é polícia judiciária. Muitos doutrinadores, por sinal, compreendem como conceitos distintos. Essencialmente vão dizer que a polícia judiciária é uma polícia vinculada à atividade jurisdicional. Ela assessora o Estado persecutor, o Estado que persegue, que acusa, assim como o Estado juiz, que julga as infrações criminais de maneira geral. Essa polícia judiciária é compreendida como a polícia civil, seja a polícia civil dos estados, seja a polícia civil ou as polícias civis da União. Cada estado tem uma polícia civil e a União tem pelo menos 3 polícias civis: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, praticamente em extinção, mas que nominalmente ainda existe. Esses são os órgãos de polícia judiciária. Assim, meus amigos, existe efetivamente essa distinção doutrinariamente considerada entre o que é polícia judiciária e o que é polícia administrativa. Entretanto, me filio pessoalmente entre os que não fazem distinção. A polícia judiciária, apesar de possuir um regulamento específico, constante do Código de Processo Penal, a atividade da Polícia Judiciária é disciplinada por esse Código de Processo Penal, na verdade, ainda assim se constitui como uma polícia, uma atividade vinculada à estrutura da administração pública, dentro daquele poder hierárquico que nós conhecemos da administração pública, que nós vimos na aula anterior. A polícia judiciária está ali inserida. Por isso, apesar disso, é comum, está aqui escrito no texto, em doutrina, se fazer diferença entre a atividade de polícia administrativa e a polícia judiciária. A distinção pode ser feita tanto pela natureza da atividade quanto pelo caráter preventivo repressivo dela. Natureza da atividade do poder da polícia judiciária é instrumentalizar o titular da ação penal para que ele possa atuar, propor, realizar seu mistério, o de acusador oficial. Portanto, a polícia judiciária ela vai colher elementos relacionados à prática de uma infração criminosa, vai colher indícios de autoria e provas da sua materialidade. São esses os elementos que o poder, o órgão acusador do Estado, o Ministério Público, vai se valer para propor as respectivas e competentes ações penais. A natureza da atividade de polícia administrativa é uma natureza eminentemente preventiva.
busca em uma série de outras ordens de atividades, né, garantir a incolumidade pública, garantir a efetividade do interesse público, mesmo que para isso ela tenha que limitar interesses fundamentais, direitos fundamentais, conforme nós acabamos de dizer. Assim, né, disse que, continuando lendo aqui, a polícia administrativa regula a função administrativa. Tem natureza administrativa, portanto. Enquanto a polícia judiciária é regulada pelo processo penal. E é verdade que o Código de Processo Penal ele vai estabelecer as regras específicas da atuação da polícia judiciária. Isso, entretanto, de nenhuma maneira desnatura a natureza da atividade de polícia administrativa, de natureza administrativa. Na doutrina de processo penal, por exemplo, se questiona qual é a natureza jurídica do inquérito policial. A atuação da polícia judiciária vai constituir inquéritos policiais. É por meio da concreção, da realização de inquéritos policiais que se desenvolve a atividade da polícia judiciária, ou melhor, o inquérito policial é o instrumento onde se documenta e se registra os atos da polícia judiciária. Qual é a natureza deste inquérito policial? Claramente, a doutrina é pacífica, a doutrina do processo penal, em dizer é natureza administrativa. Óbvio, o inquérito policial não tem natureza jurisdicional. O processo crime só começa com o recebimento da denúncia. E a denúncia ela é posterior ao encerramento do inquérito policial. Portanto, ainda aí, né, isso me parece uma evidência no sentido de que a polícia judiciária também, apesar de suas peculiaridades, exercita o poder de polícia administrativa, de natureza administrativa. Né? Mas igualmente se afirma que a polícia administrativa é preventiva, enquanto a polícia judiciária é repressiva. Não é bem assim. A polícia administrativa também pode ser repressiva. Quando vamos estudar as fases do poder de polícia, que é o que estamos vendo aqui nesse quadro, claramente vai ficar evidente que também há uma atividade repressiva, não só preventiva, da polícia administrativa. As fases do poder de polícia são essas 4 que nós estamos vendo aqui. A ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia, a sanção de polícia. A ordem de polícia ela se constitui enquanto uma autorização legislativa. Isso é uma decorrência lógica do princípio da legalidade dentro do direito administrativo. Já vimos isso. O princípio da legalidade impõe que toda atuação da administração pública seja autorizada por lei. É uma garantia de um direito fundamental. Portanto, aquelas atuações próprias do poder de polícia que limitam os direitos fundamentais necessariamente têm que estar previstos na ordem jurídica, na lei, stricto sensu. Portanto, a ordem de polícia corresponde à legislação que estabelece os limites e condicionamentos ao exercício de específicas atividades ou utilização de bens. Toda restrição ao exercício de um direito fundamental tem que ter fundamento na lei. Consentimento de polícia. O consentimento de polícia é a licença, é a ordem que a administração pública tem que dar autorização para o exercício de determinadas atividades. Há muitos exemplos disso. O uso anormal dos bens públicos, o uso privado dos bens públicos, exige um consentimento de polícia, que é uma ordem de polícia. Principalmente o exercício das profissões regulamentadas pressupõe uma licença, uma autorização da administração pública. A ideia é lógica. Para ser médico, para exercer a profissão de medicina, de médico, não basta a formação acadêmica, é necessária a inscrição na ordem.
dos médicos, Conselho de Medicina. Para exercer a profissão de engenheiro, igualmente, é necessário a inscrição na respectiva entidade, no Conselho de Engenharia. Para exercer a atividade da advocacia, igualmente, é necessário a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, essas instâncias, esses órgãos, são, na verdade, entes que compõem a administração pública indireta, de natureza especial, são autarquias especiais. E apesar da sua autonomia administrativa e financeira, não há hierarquia entre essas entidades e o poder central, a administração pública central. A despeito disso, elas ainda são entes da administração. Exatamente porque elas exercem o poder de polícia. Elas dão anuência para o exercício de determinada profissão, assim como, mais adiante, elas vão poder impor sanções aos seus respectivos filiados. Mas aqui, o consentimento de polícia é a anuência prévia da administração quando exigida por lei. Exigida por lei, portanto, não é qualquer atividade que impõe essa necessidade, mas aquelas exigidas por lei, como é o bom exemplo das profissões regulamentadas. Fiscalização de polícia. São os atos de fiscalização propriamente, onde a administração pública vai a campo verificar se, na realidade fática, aquela ordem de polícia está sendo cumprida. Um bom exemplo, os agentes de trânsito. Eles vão a campo verificar por diversos meios diferentes, pessoalmente ou às vezes por intermédio de determinados instrumentos, fotossensor, por exemplo, câmara de vigilância, por exemplo. Eles vão verificar em campo se na realidade fática, se na realidade concreta, os agentes, os cidadãos, os administrados, melhor dizendo, eles estão ou não cumprindo as regras de trânsito. Isso é a fiscalização de polícia. Portanto, a fiscalização de polícia é a verificação pela administração pública sobre o adequado cumprimento da ordem de polícia. Enfim, a sanção. Aqueles que descumprirem o conteúdo da ordem de polícia estão sujeitos à sanção. Portanto, a sanção de polícia é a atuação coercitiva da administração, impondo sanção ao infrator. Essa sanção incide sobre atividades ou bens, jamais sobre pessoas. Também deve ser proporcional. Então, vamos ver um exemplo hipotético, todas as fases do poder de polícia. Um exemplo, acho que me parece mais evidente, o do trânsito. Onde está a ordem de polícia? Por que é que nós não podemos avançar o sinal vermelho quando estamos dirigindo? Porque existe uma lei, o Código de Trânsito Brasileiro, que assim disciplina. Dentre as infrações de trânsito está avançar o sinal vermelho. A ordem de polícia existe. O consentimento de polícia na questão do trânsito está na perspectiva da habilitação. Só pode dirigir quem a administração pública anuir. Quem, portanto, passar pelas fases necessárias a possuir uma habilitação. Quem for habilitado a dirigir, a anuência de polícia, tem um consentimento de polícia. A fiscalização de polícia. Eu posso ter duas perspectivas, dois exemplos da fiscalização de polícia. Tanto a do agente de trânsito, que está lá no pé do semáforo, esperando, vendo se alguém avança o sinal vermelho, e quando avança, ele lavra um auto de infração. Ou eu tenho a possibilidade da fiscalização eletrônica, fotossensores, que vão disparar por meio do sistema de informática, de informação, de tecnologia da informação, vai disparar uma fotografia sempre que alguém avançar o sinal vermelho. A fiscalização de polícia. Enfim, a sanção de polícia. O auto de infração. E a multa. Depois vai virar a multa. É aqui a sanção de polícia. Uma
Punição de natureza pecuniária vai atingir os bens das pessoas, mas nunca as pessoas diretamente. Por exemplo, na atividade da polícia administrativa, não se pode fazer prisões. Não existe mais, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a chamada prisão administrativa. E a polícia judiciária, ela efetiva prisões? Bom, ela só pode efetivar prisões por ordem escrita da autoridade judiciária. Ela simplesmente executa uma ordem judiciária. A prisão em flagrante teria uma exceção à exigência de ordem judicial. Ela pode ser feita por qualquer cidadão, não só pela polícia. Qualquer cidadão pode executar uma prisão em flagrante, e a atividade da polícia judiciária, quando lavra, da autoridade policial, quando lavra um auto de prisão em flagrante, ele está sujeito a ser convalidado pela autoridade judiciária. É preciso que a autoridade judiciária homologue aquele flagrante. Caso encontre alguma irregularidade, obviamente, o respectivo flagrante não será homologado. A doutrina compreende que dessas fases do poder de polícia, quase todas têm que ser feitas diretamente pelo Estado. Portanto, não é permitido que a administração pública delegue para terceiros, para particulares, nenhuma das atividades próprias da fase de polícia, salvo a fiscalização de polícia. A fiscalização de polícia, a administração, a legislação, o sistema jurídico administrativo permite a sua delegação. Por isso é possível que a administração pública firme contrato administrativo com particulares, empresas particulares, a quem irá incumbir a fiscalização de polícia. Aqueles fotossensores que constam nas vias públicas de uma maneira geral podem ser estabelecidos nessa perspectiva aqui que eu estou colocando, como um ato de fiscalização de polícia delegado para particulares. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai ser possível a sanção de polícia imposta por particulares. Só o Estado, só a administração pública, seja a administração pública direta ou indireta, pode impor sanção de polícia. Por isso, especificamente, que aqueles órgãos que regulam as atividades de classe, mesmo tendo autonomia financeira e administrativa, eles ainda assim são órgãos do Estado, são entes da administração pública indireta, autarquias especiais, e tem que sê-lo porque só o Estado pode impor sanção de polícia. Como nós bem sabemos, estes entes impõem sim sanções de polícia. Agora, nesse quadro, eu quero tratar com todos nós aqui a questão dos atributos, quais são as principais características do poder de polícia. Aí, classicamente, a doutrina vai dizer são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A discricionariedade é uma característica própria, inerente ao poder discricionário. Quer dizer, a administração pública só vai exercitar o poder de polícia mediante a aferição da oportunidade e da conveniência. O momento preciso em que o poder de polícia vai ser utilizado, o local exato onde o poder de polícia vai ser utilizado, é uma aferição discricionária da autoridade administrativa competente. Embora a regra seja essa, nós temos que uma série de atividades de polícia são, entretanto, vinculadas. Então, não é uma regra absoluta. Então, se faz a pergunta genérica, se o poder de polícia é discricionário, a resposta é sim, mas é preciso aprofundar. E nesse aprofundamento, fica evidente que existe atividade de polícia vinculada. Por exemplo, mesmo aquelas atividades das profissões regulamentadas. Todas as pessoas que cumprirem os requisitos legais estabelecidos que permitam o exercício de uma profissão regulamentada têm um direito subjetivo a ela. As licenças, de uma maneira geral, licença para construir, o habite-se, por exemplo, são atos eminentemente vinculados. Quer dizer, sempre que o administrado provar
demonstrar que cumpre todos os requisitos legais necessários, ele tem direito subjetivo àquele ato, não há discricionariedade nenhuma. Também nas licenças ambientais, que é outra atividade de polícia administrativa. A mesma ideia, sempre que o particular cumprir todos os requisitos legalmente exigidos, se tratará de uma atividade vinculada e não discricionária. Por isso que é uma regra que admite várias exceções. A autoexecutoriedade quer dizer, a própria administração pública ela pode impor o cumprimento da respectiva regra. Não é preciso que a administração pública ela vá ao Poder Judiciário constituir o título. A própria ordem emanada do poder público já se constitui no título executivo. Por exemplo, a administração pública ela não precisa ir ao Poder Judiciário para transformar em título executivo a multa de trânsito. A multa de trânsito em si mesmo já é um título executivo. Ela vai fazer um processo administrativo simplesmente de inscrição em dívida ativa para futura execução. Aquilo já é um título executivo. Isso é o que se chama, aí os doutrinadores, boa parte vai falar em autoexecutoriedade, outros vão distinguir, vão dividir essa autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade propriamente. Exigibilidade é essa característica de formar o título. A multa de trânsito é um título, independente da anuência do Poder Judiciário. Agora, por que a multa de trânsito tem essa característica da exigibilidade? Isso não quer dizer que a administração pública, por seus próprios meios, por suas próprias forças, vá poder efetivamente receber o dinheiro do particular. Para receber o dinheiro da multa, o valor pecuniário correspondente à multa, é necessário que a administração pública ela proponha uma execução fiscal. A executoriedade propriamente não. Em determinadas circunstâncias, além de poder emitir a ordem e a ordem ter valor legal, ter exigibilidade, é possível que a administração pública, por seus próprios meios, por suas próprias forças, ela execute o objeto que ela pode exigir. No exemplo, nas infrações de trânsito, a grande maioria das infrações de trânsito, elas vão ter simplesmente a característica da exigibilidade. A autoridade administrativa vai poder lançar um auto de infração. Outras infrações de trânsito, entretanto, vão ter a característica da executoriedade. Se o motorista trafega sem habilitação e não tiver um outro condutor para pegar o volante do veículo, a administração pública vai reter o veículo. Veículos que estejam em situação precária de conservação, independente da condição do motorista estar ou não habilitado, eles serão retidos. Então aqui é uma ideia da autoexecutoriedade. Uma manifestação que descambe para a violência. A polícia não vai só mandar os manifestantes pararem de praticar atos violentos. Ela, por suas próprias forças, por seus próprios meios, vai poder, também usando a força, conter esta violência. Aqui são exemplos, portanto, da chamada executoriedade. Certo? E a coercibilidade, ela, que é o uso da força propriamente, né? Aqui nesse texto da Maria Silva de Pietro, ela é indissociável da autoexecutoriedade. Então, é uma outra característica que alguns autores vão falar. O ato de polícia só é autoexecutório porque é dotado da força coercitiva. Aliás, a executoriedade, tal como a conceituamos, não se distingue da coercibilidade, definida por L. Lopes Meirelles como imposição coativa das medidas adotadas pela administração. Tanto alguns pensadores, tipo a de Pietro, elas vão dizer que não existe a característica da coercibilidade, que na verdade ela é própria da executoriedade. Então, há esse dissenso também na ordem doutrinária. Abuso do poder. A vez de nós tratarmos um pouquinho aqui
sobre abuso do poder. Ora, todo uso do poder é regular, é pretendido, é querido dentro da ordem jurídica. Reversamente, todo abuso do poder é necessariamente ilegal. Então isso faz a doutrina, essa ideia, criar a chamada teoria do abuso do poder, que basicamente se constitui nessa questão. Todo poder, quando usado fora dos limites da lei, ou por quem não tem capacidade, competência na nossa linguagem para praticá-lo, é ato abusivo. Então aí se diz que há duas espécies de abuso de poder. O abuso de poder pode ser por excesso ou por desvio de finalidade. Há excesso de poder quando a autoridade tem competência para praticar aquele ato, mas ultrapassa os seus limites. Portanto, ela não tem mais competência para praticar aquele ato. Quando o ato é praticado por quem não tem competência para, eu tenho a ideia do excesso de poder. Quanto a lei estabelece quais são as atribuições, quais são as competências de cada agente público, isso significa que ele não pode ultrapassar estas competências. Sempre que o agente público ultrapassa essas competências, ele estará praticando excesso de poder. No desvio de finalidade, há uma distinção. Aqui, no desvio de finalidade, a autoridade administrativa tem sim poder para praticar o ato. Pode praticar o ato. Entretanto, ela pratica esse ato buscando atender algo diferente do que é o interesse público, uma finalidade diferente do interesse público. Por isso se chama desvio de finalidade. Aqui, também se constitui abuso de poder. Para a doutrina, tanto faz o abuso de poder ser praticado por excesso ou por desvio de finalidade. Sempre teremos hipóteses do gênero abuso de poder e o ato necessariamente será nulo. O ato necessariamente será nulo. Então, aí a teoria do abuso do poder. Eu vou esperar perguntas de vocês para, sendo necessário, me aprofundar mais nesses temas. Quem é que tem competência para praticar o poder de polícia? Todos os entes. Para isso, nós vamos precisar compreender quais são as competências de cada um dos entes federados. A ordem constitucional, ela vai estabelecer, por exemplo, no artigo 21, artigo 23, artigo 30 também, uma série de competências para os entes públicos. Artigo 22 também, as competências legislativas, onde cada ente da federação, às vezes concorrentemente, às vezes exclusivamente, vai ter competência para praticar determinados serviços, legislar sobre certos assuntos e, obviamente, executar os serviços ou regulamentar os serviços inerentes àquele dado assunto. Para o ente que tenha competência para executar o serviço ou para legislar sobre determinado tema, ele também tem naturalmente, consequentemente, competência para exercitar o poder de polícia. A ideia da ordem de polícia. A ordem de polícia só pode surgir por quem tenha competência legislativa para regular aquela respectiva questão. Por isso está aqui no quadro, é a Constituição Federal quem define as atribuições, as competências de cada um dos entes da federação. Nem sempre, contudo, a regra é suficientemente clara, necessitando do trabalho hermenêutico para integrar o seu sentido. Nem todos os serviços públicos ficam claramente disciplinados na Constituição Federal a respeito de quem é o competente. Portanto, muitas vezes é preciso a interpretação. As competências da União estão previstas no artigo 21. O artigo 23, de outro lado, trata das chamadas competências comuns, é dizer, das atividades que devem ser exercidas por todos os entes conjuntamente. Nesses casos, é a abrangência do interesse que deve ditar a competência. O interesse nacional,
quem deve praticar o poder de polícia é a União, no interesse regional, o Estado, no interesse local, o município. Também é bom citar o artigo 30 da Constituição, exatamente o artigo que delibera que o interesse local, né, a atuação relativa ao interesse local é da competência do município, portanto, para instituir serviços e exercitar, consequentemente, o poder de polícia. Agora, para fechar esse vídeo de hoje, é outro assunto, outro quadro, quero tratar de um tema bem atual, né? A competência legislativa e no exercício do poder de polícia relativa à pandemia Covid-19. A que título, afinal de contas, os estados, municípios e às vezes até a União podem limitar os direitos fundamentais? Vejam, a limitação vem sendo profundamente radical. Estão proibidos as pessoas de exercitarem a atividade comercial que não seja essencial. Tem que fechar as portas do comércio. As pessoas, em muitos lugares, estão proibidas de ir e vir. Tem que ficar em casa. Só podem sair sob circunstâncias bem especificadas nos regulamentos. Muitas profissões estão proibidas de serem exercidas, salvo as profissões consideradas essenciais. A que título o poder público pode impor restrições tão grandes, tão severas, quando sabidamente o direito de ir e vir, o direito de exercitar a profissão lícita são direitos fundamentais inseridos no catálogo da nossa Constituição Federal? A que título, senão no exercício, em nome do exercício do poder de polícia, óbvio. Aqui, nessas medidas restritivas, nós estamos diante de claro caso do exercício do poder de polícia. E a polícia sanitária é uma competência de todos os entes da federação concorrente. Nós temos, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema nacional, onde todos os entes da federação colaboram, participam dele. Assim, a ideia é que a União ela vai estabelecer regras gerais, os estados vão estabelecer regras regionais e os municípios regras locais. Nesse sentido, a Lei 13.979 de 2020, ela regulamenta, entre outras coisas, as atividades de polícia no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. E, essencialmente, ela vai dizer isso, que é possível, né, estabelecer restrições a direitos fundamentais no âmbito do combate à pandemia. E mais que isso, nós sabemos, né, pelos órgãos de imprensa, etc., que por meio de decretos, não é nem lei em sentido estrito, que os entes da administração pública vão trazendo essas limitações. Decretos, na verdade, que vão regulamentando leis mais gerais, como é o caso dessa Lei 13.979. Não é decreto autônomo, porque aqui eu tenho um regulamento legislativo propriamente. Também a ação de descumprimento de preceito fundamental 672, que foi julgada ano passado, onde o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse princípio. Os entes da federação devem agir conjuntamente. A União estabelece regras gerais, os estados regionais e os municípios regras locais. Não é possível que um ente menor, entre aspas, hipoteticamente menor, de menor grau, ele possa desrespeitar o regulamento do ente maior. Portanto, se o Estado, é uma questão muito polêmica, que já há vários casos assim, se o Estado determina determinada restrição em todo o seu território, não é possível ao município afrouxar essas restrições. Também, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se julgaram várias reclamações
que existe uma DPF, existe um precedente. Simples reclamações para tornar nulo atos do município que burlavam essa ideia. Então, muito interessante a questão. Vou deixar, juntamente com esse vídeo, quando eu postar esse vídeo, um vídeo que eu gravei no ano passado, onde eu vou apresentar o caso de Matozinho. E lá eu explico especificamente quem é Matozinho, uma cidade fictícia, e o caso de Matozinho. Como foi que a cidade de Matozinho enfrentou a pandemia do chamado coronavírus. É um texto de um escritor cratense, José Flávio Vieira, que ele trata com muito bom humor dessa questão. Então fica aí para vocês esse regalo, esse presente, para vocês verem, assistirem, lerem o texto do blog e tirarem suas conclusões, refletirem sobre essa questão. A ignorância, a que custo, a que níveis a ignorância pode levar em tempos difíceis, certo? Em última instância, é essa a discussão que é analisada nesse texto, por trás do humor. No mais, eu quero deixar um abraço para todos e fico aguardando notícias. Logo, logo teremos atividades, valendo nota. Logo, logo. Atenção. Ninguém me respondeu a respeito da necessidade de fazermos uma aula síncrona. Estou aguardando notícia até agora, mas ninguém me disse essa necessidade. Então, vou seguir postando os vídeos até que vocês me façam essa demanda. Mais um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente.